do Flamengo hoje, porque, cara, a festa que a torcida fez ontem no final do jogo, ela indica que a torcida sabe muito bem o que está acontecendo e sabe muito bem onde esse time pode chegar. O Flamengo tinha tudo para perder pontos agora nessa fase, que está sem seus jogadores, muitos jogadores importantes que estão lá na Copa América, mas o Flamengo está conseguindo se segurar, apesar da derrota no outro jogo. Essa vitória em cima do Cruzeiro é muito importante, ainda mais da forma que foi. Na situação do Gabigol, porque ele recusou uma proposta de um clube brasileiro. É isso mesmo, vou contar bastidores para vocês dessa situação. Isso tudo E aí, nação flamenguista, sejam todos bem-vindos ao canal Nação Outro Patamar. Pessoal, se inscreva no canal, deixa seu like, compartilha o vídeo. Estamos sempre deixando você, torcedor flamenguista, bem informado, né? Com as principais notícias do Mengão, né? E hoje, mais uma vez, muita informação, né? Tem a imprensa paulista aí se rendendo ao Mengão, né? Eu quero deixar aqui créditos ao vídeo, né? Thiago Leifert, Benê Casagrande, o link vai estar na descrição, vale a pena vocês ir lá acompanhar. Onde eles debatem, né? Essa vitória do Mengão, onde ele diz que o Flamengo tá vencendo, tá convencendo, principalmente com esses monte de desfalque, né? O Flamengo vem vencendo, convencendo, e isso aí é de time campeão, né? Também concordo, né? Tem informações aí, né? A questão de Gabigol, né? Segundo as informações, Gabigol já recusou a primeira proposta de um time brasileiro, né? Gabigol vai ficar nesse embrulho, não sabe se vai, não sabe se fica, né? Não sabe se vai ser relacionado para o jogo dessa quarta-feira contra o Atlético Mineiro, jogo importantíssimo para o Flamengo. Desses 4 jogos que o Flamengo tem pela frente, é o mais importante, né? Se o Flamengo fizer um bom resultado, o empate é um bom resultado, ou então até mesmo uma vitória, né? O Atlético não vem em uma situação boa, eu acho que o Flamengo pode ir lá e conquistar uma vitória. Então é isso, sem enrolação, vamos acompanhar o vídeo. Volto a lembrar sempre, nação, no final do vídeo deixa a minha opinião. Agora sem enrolação, vamos acompanhar. Ia começar falando do Flamengo hoje, porque, cara, a festa que a torcida fez ontem no final do jogo, ela indica que a torcida sabe muito bem o que está acontecendo e sabe muito bem onde esse time pode chegar. O Flamengo tinha tudo para perder pontos agora nessa fase, que está sem seus jogadores, muitos jogadores importantes que estão lá na Copa América, mas o Flamengo está conseguindo se segurar, apesar da derrota no outro jogo. Essa vitória em cima do Cruzeiro é muito importante, ainda mais da forma que foi. O gol do Cruzeiro foi um gol meio achado, vamos falar a verdade. É um bate-rebate e tal, e aí o Matheus vai lá e faz o gol, porque pô, ele desequilibra mesmo. Mas o gol foi meio achado. Aí depois o Flamengo consegue de bola parada fazer 2-1. O Flamengo sabe, a torcida também, da importância desse período, e que se o Flamengo passar sem perder tantos pontos como está fazendo nesse período agora, vai brigar por coisas muito bonitas. E a festa da torcida ontem, que demorou para ir embora do estádio, né? A transmissão já estava encerrando, já tinha terminado as entrevistas e os caras estavam cantando e dançando na arquibancada. A torcida sabe o que aconteceu. Muito importante a vitória de ontem. E aí, tem Gabriel Gol ainda na pauta. Mesmo com a vitória de ontem, todo mundo quer saber sobre o futuro do atleta Gabriel Gol. A gente tem lido aí que ele tem propostas para voltar ao futebol paulista, né, chat? Ele pode vir para o Corinthians, ele pode vir para o Palmeiras. Disseram que ele tem proposta dos 2 clubes. Vamos rapidamente aqui nós fazer, se a gente fosse o Gabigol, pegasse um guardanapo lá no restaurante junto com o empresário dele e começasse a fazer prós e contras. Vamos fazer prós e contras de vir para São Paulo jogar em Palmeiras ou Corinthians? Vocês me ajudam? Depois isso vira um corte. Vamos lá. Minha primeira pergunta para vocês, chat. Se você fosse o Gabigol, chance de ser titular no Corinthians e no Palmeiras, onde há mais chance de ser titular, vocês acham? Conta pra mim. Leva no aeroporto de graça. Palmeiras. E nos 2, eu acho que a chance de ser titular, assim, de chegar jogando, é maior no Palmeiras. Vocês acham que é o Corinthians? Fabrício Bruno deu uma entrevista à Flá TV e ele falou sobre o que é jogar no Flamengo, o que é viver o Flamengo. Ele que recentemente recusou uma proposta muito boa do West Ham para jogar na Premier League, para ficar no Flamengo, e ele disse o seguinte, abre aspas, na magnitude, no tamanho que é o Flamengo, um dos maiores clubes mundiais, tenho o privilégio, o prazer e a honra de vestir o manto. Não só vestir, mas também honrar. Palavras lindas, sinceras de um jogador que vem honrando de fato a camisa do Flamengo. Se encaixou muito bem
ao perfil Flamengo, o que é o Flamengo no dia a dia, e eu falo isso sem demagogia porque isso é em cima de informação. A diretoria, inclusive, gosta demais do Fabrício Bruno por conta disso, porque ele no dia a dia, ele tem as características do que a torcida gosta. Um jogador dentro de campo, também fora de campo, que honra muito o clube e a camisa que veste ali no dia a dia. Parabéns ao Fabrício Bruno, que chegou ao 6º gol dele com a camisa do Flamengo, sendo 2 em 2022, ano que ele chegou ao clube, 3 em 2023 e agora ele fez o primeiro na temporada 2024, um gol extremamente importante que deu os 3 pontos ao Flamengo em cima do Cruzeiro. Galera, reforço aí para o Tite, hein? Pulgar já chegou ao Rio de Janeiro após a eliminação da seleção chilena na Copa América. Ele desembarcou por volta das 17 horas aqui no Rio de Janeiro. Amanhã se apresenta o técnico Tite e a tendência é que ele seja relacionado aí para pegar o Galo na quarta-feira, jogo fora de casa lá em Belo Horizonte, na Arena MRV, um jogo muito difícil. Se tem um lado bom nessa história, que o Flamengo vai pegar a pior fase do Diego Milito, treinador do Atlético Mineiro, desde quando ele chegou ao Clube Mineiro, porque eles não estão não estão vivendo um bom momento, inclusive recentemente tropeçou diante do Atlético Goianiense. Então, é um jogo difícil, o Atlético Mineiro tem um bom time, tem um bom treinador, mas não vive um bom momento. Mudando de assunto agora, porque Davi Luiz, a partir de hoje, dia 1º de julho, está liberado para assinar um pré-contrato e sair de graça em dezembro. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro desse ano, lembrando que a renovação dele foi através de metas, uma renovação automática que causou muita polêmica na ocasião, muitos torcedores reclamaram bastante, mas a verdade é o seguinte, hoje ele é titular, gente. Ele é titular hoje. O Léo Pereira está ficando no banco de reservas para o Davi Luiz. Ele foi titular em 6 jogos seguidos, foi preservado no jogo contra o Juventude e na última partida contra o Cruzeiro ele voltou à equipe titular, inclusive fazendo uma boa dupla de zaga com o Fabrício Bruno. E aí eu quero saber de vocês. Vocês são a favor de uma renovação do zagueiro de 37 anos ou não? Acham que o contrato dele tem que ser até dezembro e fim de ciclo o jogador tem que deixar a equipe rubro-negra? Eu quero a opinião de vocês de fato. Eu confesso para vocês que hoje, dia 1º de julho, eu não tenho uma opinião formada sobre o Davi Luiz. Eu, se eu fosse dirigente do Flamengo, esperaria um pouco mais para resolver essa situação. Esperaria, inclusive, até o fim da temporada, porque eu não vejo o Davi Luiz assinando pré-contrato para ir para uma outra equipe. Tá super adaptado, gosta de morar aqui no Rio de Janeiro, tá feliz. Então eu esperaria até dezembro. E outro jogador que está livre para assinar um pré-contrato é ele, o Gabigol. É isso mesmo, a partir de hoje, dia 1º de julho, ele pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Lembrando que ele não vem sendo aproveitado no último jogo, foi retirado da lista de relacionados após a entrevista polêmica do empresário dele, dizendo que eles já estão costurando uma saída do Flamengo. O Flamengo, portanto, como o próprio Marcos Braz disse na zona mista após o jogo contra o Cruzeiro, o Flamengo está apenas ajudando o empresário. Não está relacionando o jogador para não ter risco de Gabigol entrar em campo e com isso bater 7 jogos no Brasileiro e ficar impedido de jogar para uma outra equipe no Campeonato Brasileiro em 2024. Ele tem 5 jogos na competição, ou seja, teoricamente ele pode fazer apenas mais um. Se ele completar o 7º jogo, ele não pode atuar para uma outra equipe na competição. E eu tenho bastidores dessa situação. Primeiro, já falo para vocês, a diretoria definiu e avisou a comissão técnica do Tite, ao técnico Tite, que Gabigol está fora do jogo contra o Atlético Mineiro e, inclusive, a pessoa que eu conversei da diretoria até me pediu para mencionar isso aqui quando eu for publicar a informação, é que o Gabigol ele não está afastado, ele apenas não está sendo relacionado, porque a palavra afastado dá a entender, inclusive na parte jurídica, que o jogador não está treinando com o elenco, que o jogador não está podendo ir ao CT Ninho do Urubu. Muito pelo contrário, ele vai ao CT Ninho do Urubu, como ele foi nessa segunda-feira, normalmente, pelo menos essa informação que a gente tem. Ele não está afastado, ele apenas não está sendo relacionado para não ter o risco de entrar em campo. E
A informação que eu tenho é que o Flamengo vai continuar assim, pelo menos nos próximos dias, por conta da janela de transferência. Repito, a diretoria reza, implora, pede para alguém chegar aqui e topar pagar o Flamengo para retirar o Gabigol nessa janela de transferência. Mas qual clube vai fazer isso sabendo que a partir de dezembro ele está livre? Qual clube? O Cruzeiro, por exemplo, de maneira oficial diz que não vai fazer proposta ao Gabigol. Óbvio! Além de ter o jogador de graça a partir de dezembro, se ela quiser, se o Cruzeiro quiser negociar com o jogador, ainda tem a questão do julgamento, porque o Gabigol ele ainda vai ser julgado pelo CAS. Ele pode ser punido. Então faz total sentido. E para ser bem sincero assim, gente, de verdade, se eu fosse o Gabigol, eu não escolheria uma proposta muito boa financeiramente falando. A gente vê muita gente noticiando que o Abel Ferreira quer tê-lo no Palmeiras. Se eu fosse ele, eu pensaria muito em projeto técnico, mesmo porque ele precisa recuperar o futebol dele. O Gabigol não joga futebol há muito tempo. Que ele vai ser feliz em outro lugar, eu aproveitaria para trabalhar no Palmeiras, mesmo ganhando menos. Mas eu não sou o Gabigol e, enfim, ele sabe qual é o futuro dele, o que é melhor para ele. Fato é que no Flamengo não tem mais clima, inclusive isso é informação de bastidor. Se a gente for parar e analisar, os jogadores mandaram várias indiretas para o Gabigol. Primeiro, o Pedro, ele não beijou o escudo à toa, gente. Estamos falando de um Pedro que não é melhor amigo do Gabigol, longe disso. Eles não têm uma relação ruim, mas eles não são próximos e eles não escondem isso. O próprio Gabigol já falou sobre isso, o Pedro também já falou sobre isso. O Fabrício Bruno ontem deu uma entrevista na saída do campo para o canal Premier, que transmitiu o jogo. Foi uma indireta também para o Gabigol, falando sobre querer estar, sobre vontade no dia a dia. Foi uma indireta para o Gabigol. Quem é inteligente, ou melhor, quem entende do dia a dia ali, viu que foi uma indireta para o Gabigol. E essa é a verdade. O atual elenco está cansado de Gabigol ser assunto de maneira negativa. O time está muito bem e o Gabigol se torna um assunto por atos, por indisciplina fora de campo. Então, assim, de fato, nem o elenco aguenta mais esse assunto Gabigol. A diretoria também não aguenta mais. Então, por isso que a diretoria torce para chegar algum clube aqui e pagar, mas é muito difícil isso acontecer. O empresário dele precisa trabalhar muito bem nesse sentido para conseguir uma proposta nesse momento. Talvez um clube do exterior, não sei. Mas a verdade é o seguinte, gente, o empresário dele está gerenciando tudo da pior maneira possível. A relação diretoria e empresário de Gabigol já não vem boa há muito tempo. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque na ocasião da camisa do Corinthians, a diretoria tentou fazer com que o empresário e o Gabigol falassem publicamente que a foto era verdadeira. E na ocasião eles não quiseram. Pelo contrário, no primeiro momento eles mentiram, depois tiveram que falar a verdade. Então não faz sentido isso. Enfim, fica aí a informação de bastidor. Outra informação que eu tenho aqui, Flamengo e Marcos Antônio, muito próximos já, a gente já vem falando isso há muito tempo, que as duas partes já falam a mesma língua, Flamengo, Lázio, Marcos Antônio. Inclusive ele é esperado no Rio de Janeiro, já nos próximos dias aí, para, enfim, dar continuidade a todo o processo burocrático, realização de exames médicos, e ele, obviamente, sendo contratado, ele pode estrear a partir do dia 11. A janela abre no dia 10 de julho, ou seja, daqui a 10 dias ele pode entrar em campo com a camisa do Flamengo. Então, galera... Nação flamenguista, a mídia discutindo a vitória do Flamengo, né? E a Paulista discute a vitória do Flamengo, uma boa vitória, né? Venceu, convenceu, jogou bem. Eles destacam aí que a torcida do Flamengo entendeu, né? Como é que vai funcionar o Flamengo nesses jogos que vai ficar sem seus principais jogadores, né? O importante é vencer. Mas o Flamengo, além de vencer, tá convencendo, né, pessoal? Alguns jogos difíceis, né? Contra o Cruzeiro, um jogo difícil, mas mesmo assim conseguiu vencer. Contra o Bahia, conseguiu vencer. E agora tem o Atlético Mineiro, né? Na quarta-feira, um jogo decisivo. O Atlético Mineiro não vem bem. Vem mal das pernas, né? Mas claro, né? Quando joga contra o Flamengo, os caras se transformam e vai querer passar por cima do Flamengo, né? A gente espera que o Flamengo faça um grande jogo, né? Para esse jogo aí, o Flamengo vai ter reforço, né? Reforço de Pulgar, né? Que já chegou no Rio.
vai ser relacionado para esse jogo, né? A seleção chilena caiu fora. Mais uma vez, desfalque de Gabigol, né? Gabigol não vai ser relacionado, porque está envolvido aí em negociações, né? Então o Flamengo achou melhor deixar de fora, né? E tem também a questão aí de Marcos Antônio, o Flamengo está negociando, está quase tudo certo, né? Nos próximos dias vai só oficializar, né? Até porque a janela abre dia 10. O jogador chega por empréstimo, né? Importante, né? E a tendência é que o Flamengo vá mais no mercado atrás de reforço, né? Principalmente se perder Gabigol, né? Tem que ir atrás de um atacante. A tendência, muitos falam que o Flamengo vai atrás de um lateral direito ainda, né? Meio campo, né? As informações que anteriormente de começar a Copa América, o Flamengo estava atrás de Michael e Oscar. Na verdade, o Flamengo, pessoal, vai querer fazer bonito esse ano. Por quê? O ano passado não ganhou nada. Rodolfo Landim, é seu último ano de mandato, ele vai querer fazer história. Já fez, né? Transformou o clube nessa potência. Claro, vamos esquecer de Bandeira de Melo. Mas potência, quem transformou foi Rodolfo Landim. Não adianta que a gente querer esconder, né? Bandeira de Melo, o Flamengo faturava 300 milhões, pessoal. 380. A principal receita era direito de transmissões de TV, né? Aí hoje inverteu, né? Os direitos de transmissões de TV não é o mais importante para o Flamengo. Fatura cerca de 1 bilhão e 300 milhões. Aumentou na faixa de quase 1 bilhão o faturamento do Flamengo. Então temos que tirar chapéu para Rodolfo Landim. Erra bastante, né? Principalmente em contratações de treinadores, né? Mas foi ele que tirou o time da fila aí da Libertadores, né? Ganhando duas, perdendo outra. Então o Flamengo sempre ali, né? Disputando os principais campeonatos e disputando como favorito, né? Como esse ano. Espera que o Flamengo faça em agosto, né? Que volta a Libertadores. Faça uma grande oitava de finais, né? Pegando Bolívar, né? Que era o bicho papão. Volta a destacar. Esse time aí do Bolívar só joga na altitude. Eu acho que se o Flamengo fizer um bom jogo no Maracanã, já pode ir com o jogo decidido, mas para isso precisa fazer um jogo do Maracanã. No mínimo, 3 gols de diferença. É isso aí, né? O Flamengo vai querer ganhar tudo. O Rodolfo Landim vai querer ganhar tudo. Vai querer fazer história. A questão aí de Gabigol, ele fez por onde o jogador ficar. Para você ter noção, ele aumentou em 50% o salário do jogador, né? Só não alterou o tempo de contrato, né? Só 1 ano de contrato. O jogador não aceitou as informações que ele até recusou proposta de outros clubes. E a tendência é ir para o Palmeiras, né? Vamos aguardar, né, pessoal? Vamos aguardar. Eu acho que tem muita coisa por vir aí, né? Principalmente quando chegar dia 10, quando abrir essa janela de transferência. Será que Gabigol já assinou algum pré-contrato? Não sei, né? Vamos aguardar, né? A certeza é que talvez ele esteja saindo pelas portas do fundo do Flamengo. Muitos dizem, inclusive o tio dele, que ele está saindo por causa de Tite, né? Que não dá oportunidade a ele, mas fica difícil dar oportunidade a Gabigol nesse momento, né? Pedro faz gol todo jogo, participa. Gabigol, quando entra, não mostra Tite e pode ser titular. O treinamento, consequentemente, com certeza está sendo a mesma coisa. Ele não mostra a Tite que é para ser titular. O que vem acontecer é Pedro deslanchar, fazer gol. Inclusive ser pedido até na seleção brasileira, né? Mas vamos aguardar. O Flamengo continue vencendo enquanto não termina a Copa América. Para voltar os caras aí, né? Continue vencendo, é o que é importante. E quando voltar o esquadrão, né? Eu acho que o Flamengo, se tiver em alto nível, dificilmente vai perder esse Campeonato Brasileiro. Os palmeirenses já estão com medo porque sabem que o Flamengo não é o Botafogo, é diferente, né? Vamos torcer que tudo dê certo, que o Flamengo seja campeão brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil, né? Então é isso, nação flamenguista. O que é que vocês acham? Essa aí foi minha opinião. Se inscreva no canal, deixa seu like, compartilhe o vídeo e até a próxima, nação.